da sensação do isolamento, essas 3 torres que ficaram em formato de torre. A 8ª maravilha do mundo. A gente não poderia ter escolhido um lugar que mais pareça conosco. Gosto daqui demais. Uma fratura. Por exemplo, se eu torço o pé aqui agora, eu nunca subestimar a trilha, por mais que ela tenha caminhos aqui. E a gente está, na verdade, bem longe. Chegamos, Punta Arenas novamente. E agora, de um Uber, esperar e ir para nossa acomodação e descansar. Fomos e voltamos do fim do mundo. Não foi fácil e tampouco confortável. A gente estava cansado e a gente precisava descansar. E não havia outro lugar melhor para descansar senão um dos lugares que mais mexeu conosco no caminho: a Patagônia Encantada. Tudo que a gente ama tem nesse lugar. Proximidade com as atrações naturais locais, muito verde, conforto e cachorros. Tira a câmera, Bora, galera. Vem. Vem. Aproveitamos para conhecer um pouco mais da cidade, Puerto Natales e suas redondezas. Puerto Natales é um ponto de entrada para a Patagônia chilena e é o principal ponto de acesso ao Parque Nacional Torres del Paine. Puerto Natales é o ponto onde o passado antigo encontra geografia imponente e convida qualquer viajante com alma inquieta a mergulhar na essência mais profunda da Patagônia. Lembrando, a gente sempre fala, né, mas sempre bom reforçar. Os parques nacionais do Chile não permitem animais de estimação. O Chopp entra enquanto cão de assistência para os Vinícius. E isso pré-aprovado já pelo CONAF, que é o órgão que regula todos os parques, né? Como se fosse o nossa Anvisa, né? Como se fosse a nossa Anvisa, né? Que cuida dos parques. Não. MCBio. MCBio. ICMBio. ICMBio. É isso. E os primeiros habitantes que passaram por aqui, estima-se que há 11 mil anos, eles encontraram esse tipo de fauna. Então, o Milodon, que é o que a gente vai ver, que foram encontrados os restos deles aqui. Macrauênia, não sei o que é, um cavalo, tigre dente de sabre, puma, que ainda existe, o emu, que ainda existe, guanaco ainda existe, pantera patagônica. Não, eu acho que está dividido por cores. Esses ainda existem e esses estão extintos. Ó, tá extinto. Urso, lhama gracilis, zorro extinto, zorro colorado. Então a gente vai ver esse daqui. Esse aqui, essa caverna aqui da frente é onde viveu uma família ou várias famílias deles. Vamos ali ver o tamanho deles em vida real, pra gente entender qual o tamanho deles seriam com relação ao ser humano. Bom, aqui é o cavalo, né? Aqui ali outro tipo de guanaco, de lhama. Aqui a pantera, o dente de sabre. Não é tão grande, tá vendo? Fica aqui do lado. Não é tão grande. O tamanho disso. Comparado ao Chopp. E aqui o Milodon. O Milodon é grande. Nossa, é um mini dinossauro. É grande. Fica do lado aí, para as pessoas terem uma noção. É grande. Seu tamanho.
E olha como a natureza é perfeita na sua imperfeição. Há 18 mil anos atrás, essas pedras tinham um glaciar colado nelas. E aí, há 14 mil anos, esse glaciar começou a derreter e isso foi indo para o Oceano Pacífico. Isso fez com que essa água gerasse ondas. Essas ondas foram batendo, esculpindo a pedra. E aí, esse processo gerou essa cavidade aqui nas pedras, que tornou uma caverna. Então, isso acabou formando a casinha dos Milodons. Esse lugar é uma viagem no tempo, conectando a gente às criaturas que habitaram esse território antes da chegada humana e lembrando o quanto a natureza tem histórias incríveis para contar. Olha como é o passeio. Você faz um pequeno sendero, uma pequena trilha que a gente fez agora há pouco, e você realmente adentra a caverna. Então tem toda uma trilha dentro da caverna. Então ela está toda demarcada. Aí a gente dá uma volta inteira nela, vai até o final e volta. E dizem que as escavações aqui começaram recentemente. Então uma pequena parte ainda das rochas, das cavernas, foram escavadas e já se encontraram, né, os fósseis do Milodon, mas estima-se que tem muito mais. Tem muitos fósseis de outros animais, de pessoas, né, dos primeiros moradores daqui dessa região, que chama La Esperança, e eles estimam que tem resquícios, né, fósseis de 14 mil anos, ou seja, realmente dos primeiros moradores aqui da região. Ah, muito legal, a gente gostou, a gente veio com uma expectativa mais baixa, mas a história, como é contada, a estrutura da trilha, né, bem explicativa, a gente gostou. O que não dá trégua aqui é o vento, olha só, não para, um vento gelado, e a gente está numa área muito bonita. Olha as montanhas nevadas todas ali ao lado. Ali, não sei se é um rio ou se é um lago, acho que é o Lago Grey. E é o que dá lá em Torres del Paine. Tá um dia ainda meio nublado, meio sol querendo abrir. Mas ainda assim, tudo é bonito. Estar na Patagônia nos traz um lembrete simples. Aqui não existe pressa. O frio do vento, o som da lenha queimando e a imensidão ao redor mostram que, no fim, a paz está nas pequenas coisas. E essa é a nossa pousada por vários dias. Patagônia Encantada. A gente não poderia ter escolhido um lugar que mais pareça conosco, que a gente mais se sinta bem e à vontade com o chopp. Porque olha essa área. Isso tudo é verde, faz parte do terreno deles. E aqui a gente tem bangalôs, então estilo bangalôs, então você vê que ele é todo redondo. Cada esquina é um apartamento, a gente está no número 3, o Sálvia, mas dando a volta nele inteiro são 4. Para cá toda a área de administrativa, de limpeza. Aqui eles têm uma horta, aí vem o primeiro anfitrião, que é o Luiz Miguel. Luiz Miguel, na verdade, ele é do vizinho, mas ele ama estar aqui. Eles dão comida, dão carinho a ele. E ele passa o dia aqui. Dá um oi, Luiz Miguel, pra câmera. Dá um oi. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto daqui demais. Eu gosto muito daqui. Eu gosto muito daqui.
Mais adiante a gente tem a área da recepção, que é aqui. Olha que bonitinho. Isso aqui estava coberto de neve outro dia. Tudo branquinho. E mais pra cá pra trás eles construíram algumas mais novas, que já não são mais bangalôs, são apartamentos mesmo. Então já tem outro tipo de infraestrutura, já são um pouco mais modernas. E elas têm a vista inteira do Cerro Doroteia, ou seja, a montanha Doroteia. Pra lá tá a Argentina, inclusive atrás desse cerro, né, dessa montanha, é a fronteira. Então a gente também se hospedou aqui alguns dias e hoje a gente tá lá nos bangalôs. Então são 2 apartamentos. O que você tá comendo, hein, safado? O que você tá comendo? São 2 apartamentos e o legal que é o que a gente gosta, tem muito vidro. Então você tem a vista praticamente 360 da natureza. Vai tirar um hóspede aqui agora. Dá pra limpar. A gente caminha com o Chopp aqui todos os dias. A gente vai até lá embaixo. Vou chamar ele daqui a pouco pra gente caminhar, pra vocês olharem. Luiz Miguel vai conosco. Luiz Miguel tem um irmão chamado Cheyenne. Olha que interessante, a tia dele mora aqui, a tia do proprietário, e ela tá expandindo a casa dela. Olha como são as construções. São todas de estrutura metálica, né? Eles não usam muito tijolo como a gente utiliza, né? Então, estrutura metálica, tem toda a parte de isolamento que vai entre essas vigas e assim sobe a casa. Então é relativamente rápido. Ela vai fazer essa expansão praticamente vai dobrar a casa dela em 1 mês. Essa é a velocidade de fazer assim. São 4 hectares, se eu não estou enganada, de terreno. E a gente caminha tudo isso, de dia, de noite, em companhia do Luiz Miguel. E o Chopp adora, porque é muito bicho que passa, né? São outros cachorros. Tem a delimitação do terreno, mas os bichos passam. O próprio Luiz Miguel passa pro outro lado. Tem cavalo aqui, tem os quero-queros. Então é muito estímulo para ele. Ele vai curtindo o caminho todo. O tipo de lugar que a gente gosta de estar é aquele em que a simplicidade da vida é preservada e onde o Chopp pode ser ele mesmo. Aqui na Patagônia Encantada a gente viu exatamente isso acontecer. Esse é um ambiente onde ele se sente completamente à vontade, sem restrições desnecessárias, apenas curtindo o que é natural para um cão. Cheirar, brincar, descansar e se conectar com a natureza ao redor. Essa experiência nos lembra que não é só a gente que busca autenticidade na viagem, mas o Chopp também. Pronto, aproveitar que ficou mais quentinho. Agora, continua frio, mas tá um pouquinho mais quente. E chegou o nosso dia de conhecer o Parque Nacional Torres del Paine. Talvez seja o mais famoso, o mais popular aqui do Chile. Eu acho que é o maior também. Ele é muito popular perante estrangeiros, chega muito estrangeiro para fazer os circuitos aqui de Torres del Paine. E ele, nada mais, nada menos, foi considerado como a 8ª maravilha do mundo pela Unesco. Então vem muita gente visitar. E ele proporciona muita atividade lá dentro. Não à toa, quando você compra o ingresso, ele vale por 3 dias. Então você pode com o mesmo ingresso e visitar várias atividades durante 3 dias, com o mesmo valor do ingresso. E aí acho que o circuito mais famoso é o da base das torres, né? Ele é chamado Torres del Paine porque tem 3 torres de granito que se formaram aí há milhares de anos. E a galera vai para ver as torres. Então a gente vai ver qual circuito a gente consegue fazer em segurança com o Chopp. Ele já foi aprovado pelo CONAF, que não demande tanto, que a gente consiga fazer hoje, né? Que não tenha tanta neve. E levar o nosso Bibico conosco. Aventureiro, nosso aventureiro. A cidade mais próxima do parque é Puerto Natales, que é considerado um ponto de entrada para o
parque, você chega tanto de aeroporto, tanto de avião quanto de carro, né, com a fronteira com a Argentina. E a gente, de onde a gente está hospedado, que é na Patagônia Encantada, até a entrada do parque, está dando 1h20. Então não é tão longe, a estrada é boa, então tem asfalto o caminho todo. E tem algum momento aqui que a gente já vai adentrar o parque e aí o centro de visitantes já fica um pouco mais à frente. Então não é tão longe, é uma viagem confortável. Inclusive, a gente indica que fiquem em Porto Natales, porque é a forma mais econômica também. Porque vocês até vão encontrar cabanas mais à frente, mas é o dobro do preço. Então, se for ficar mais de um dia, talvez não vale a pena. E como lá é a porta de entrada, o aeroporto já está lá, então é melhor ficar lá e depois ir para o parque. E outra dica é que, por exemplo, lá onde a gente está, eles fazem transfer por parque. Então você consegue já contratar tudo que você precisar, se você não vem de carro, se não quer usar o seu carro, se não quer dirigir, né? Você vai fazer trekking lá dentro, não quer se cansar, você tem toda a comodidade na cabana Patagônia Encantada. Então, recomendado aí. E eu tinha a impressão que você não conseguia ter a vista delas sem ser na base Mirador. Grande engano. Depois que você faz uma curva para a entrada ao parque, você já vê elas de longe. E aí, à medida que você vai entrando para a entrada, né, para o centro de visitantes, elas vão se mostrando cada vez mais. Olha lá. E esse lago aqui, ele tá congelado, uma parte dele. Mas a parte que não tá, reflete. Então, quando não tá congelado, deve ser a coisa mais linda do mundo, porque vira um espelho. Aí lembra até um pouco o Salar de Uyuni, né? Que você não sabe o que é o que. Aqui tem as montanhas no meio, mas fica um visual muito bonito. Olha só. Bom, e chegamos aqui na entrada, tem que ter bastante estudo prévio, porque são várias entradas. A gente entrou pela entrada Laguna Amargura, algo assim. Laguna Amarga aqui, ó. E aí você tem que ter cuidado também com os horários, porque os trekkings, as trilhas que você for fazer, elas têm horário máximo para você entrar nela, de acordo com a dificuldade, a quilometragem. Então aí é uma questão de segurança. Então, por exemplo, o trekking que eu falei que é o mais famoso, que é a base Torres, você chega na base das 3 torres, você só pode entrar até no máximo, olha só, é cedo, 9 horas da manhã, porque ela é 9 quilômetros, se eu não me engano, 7 ou 9 para ir e outros para voltar, só que ela tem um nível de dificuldade maior. Então, para você não se perder, não ficar preso lá dentro, eles estipulam esses horários. Então, tudo certo, já falamos com o guarda-parque, o Shopee está aprovado. Ele nos fez algumas recomendações de quais trilhas a gente faz. E a gente vai entrar, vamos ver, a gente vai fazer, não vamos fazer essas mais longas. Vamos ver qual que é boa pro Shopee, né, para ele também se divertir e que a gente tenha paisagens legais. E você vê que aqui são estruturas muito parecidas os parques nacionais, principalmente os muito grandes. Você adentra o parque com o seu carro, tem as áreas delimitadas para você estar com o seu carro, tem os estacionamentos delimitados e aí você faz as trilhas que você optar por fazer. Então, ó, a gente está no circuito já dentro do Parque Nacional. Então a gente tem a área para o nosso carro circular. Então a gente está indo até a trilha que a gente optou por fazer. O parque é hoje considerado a área com a maior densidade de pumas do mundo. E pesquisas recentes mostram que ali há cerca de 2 a 3 pumas por cada 100 km². Um número extremamente alto para a espécie em comparação a outros parques da Patagônia. E essa presença intensa está ligada à abundância de guanacos, sua principal presa.
Então, 18 quilômetros adentro do parque, depois lá da recepção do centro de visitantes, a gente parou aqui nesse ponto de entrada aqui da trilha para ver o Salto Grande. É uma trilha, tem uma cachoeirinha chamada Salto Grande e aí dá para ver mais ou menos as montanhas de lá. A gente vai naquela direção. Você vê que tem algumas pessoas já, vem muita excursão, ó, muita van, tinha muita van no caminho. E a gente está se preparando aqui. Vamos levar umas frutas, uma aguinha. E Chupi. O Chupi já está de jalequinho. E vamos começar. No Chile, os pumas são protegidos por lei desde 1980. Isso fez com que eles prosperassem, especialmente em lugares como o Parque Nacional Torres del Paine. E essa proteção transformou o parque em um laboratório vivo de convivência entre seres humanos e felinos, onde o ecoturismo é parte da conservação. Já na Argentina, a realidade é outra. Em várias províncias, a caça ao puma ainda é permitida. E essa é uma das explicações da boa convivência e da pacífica convivência do ser humano com os pumas no Chile, pois eles já não nos veem como uma ameaça. Ainda sabendo de tudo isso, a gente sempre se assegura de realizar trilhas mais específicas, para conseguir levar o chopp com segurança para explorar as trilhas. Bom, esse daqui é curtinha, 610 metros, 8 minutos de estimativa. A gente está aqui, a gente vai fazer esse circuito até o salto que eu acho que é aqui. Vamos lá, já estamos aqui. Começamos e as trilhas são muito bem delimitadas, bem feitinhas. Até agora nível fácil. O Chopito está indo bem. Muita pedrinha. Agora uma área de muita pedra. Nível chuchu, beleza. E é muita gente. Esse é o tipo de trilha turística. A gente já passou por um monte de gente. Mas é só até os 610 metros. Aí depois é só quem já vem com uma água, com uma estruturazinha, porque essa trilha são 5 km. Mas mais turístico aqui é 610 metros. Mais cedo do que pensávamos, chegamos ao Mirador Salto Grande. Salto Grande é a cascada. Vamos ver. E aqui é meio que uma mini Foz do Iguaçu. Cataratas do Iguaçu. Eu diria micro. Ou micro. O que você achou, cara? Muito pequena. E a água é transparente. Muito bonito. Isso aí. Quanto? 100 metros cúbicos, é bastante, né? 100 metros cúbicos por segundo. Vamos fazer uma comparação com as cataratas. Porque aqui explica, porque essa área é tem muito vento. E quando Eita, vai, quando se há, de novo. Quando há essa característica aqui, né, uma junção de um afunilamento de água, muito vento, pode triplicar a velocidade da queda da água. Então aqui eles estão fazendo um comparativo. Em 10 minutos você pode ter 1000 banhos. E 100.000 garrafas de água de 1 litro. Ah, não, por segundo. Ah, caraca, ó, por segundo equivale a 1000 banhos de 10 minutos. E logo depois lá do Mirador, era esse aqui que a gente estava procurando. Exatamente, os 5 quilômetros. É relativamente fácil, então, porque é 1 hora para ir e voltar. E a dificuldade está como baixa. Então a gente vai fazer esse percorrido aqui, ó. Até ali em cima e depois voltar. Mas sobe bastante, ó. Sobe... Ah não, nem tanto. 100 metros. Quase 120 metros. Não tanto. Estamos aptos, né, Chopita? Não, então esses 5 km é ida e volta, não é possível. É, 1 hora ida e volta. Não, mas os 5 km é ida e volta. Porque 1 hora, 5 km, eu acho difícil.
Mas vamos descobrir. vamos ver. Mas ainda que seja um passeio muito legal, os parques nacionais inteiros, a gente gosta muito, né, desse tipo de passeio. Mas quando a gente traz o chopp para a equação, a gente pode confessar que não se torna uma das coisas favoritas nossas, né? Porque a nossa alegria está em ver sempre o chopp solto, né? Deixando ele explorar. E em lugares assim de conservação, a gente não tem como, né? Ele tem que estar com a coleira, tem que estar sempre no mesmo ponto que a gente está. Ele não tem acesso ao instinto como ele gostaria de estar, né? Mais à vontade. São as regras, então a gente tem que obedecer. Então acaba que ele não fica tão à vontade. Mas a gente não deixa de vir. A gente tenta fazer com que o passeio seja mais confortável, mais divertido para ele, mas dentro de um limite, né? Que a área pede. Então, para quem vem de bate-volta, ou que não tem muito tempo, tem que fazer um estudozinho prévio, né? Porque são muitas opções de trilhas, de passeios, fora toda a parte terrestre, de trekking, de trilha, você ainda tem toda a parte aquática. Então você tem visita glaciar, você tem volta por vários lagos. Então é muita coisa para fazer. Não à toa eles vendem ingressos que valem 3 dias, para a pessoa poder realmente aproveitar o que tem de oferecer o parque. Então hoje nós, como vamos passar só um dia, e a gente tá com chopp também, né? A gente vai fazer só essa trilha. E a gente fez uma mescla entre o que era de menor dificuldade, menos ascensão. Então a nossa escolha foi limitada ao chopp. E se a gente estivesse sozinho, talvez a gente tivesse escolhido outras. Mas como a viagem é do chopp, tem que ser legal para ele. E a gente está vendo muito turista aqui fazendo a trilha. A gente não sabe até onde eles estão indo, né? Mas voltando sem nada, sem uma água, sem uma mochila, sem nada. E a gente aprendeu, né, que qualquer trilha que você vá fazer, por mais que ela seja estruturada, tal, você não deve subestimar ela, né? No sentido de que se você ninguém está livre de ter uma contusão, uma fratura, uma torção no pé onde não consiga caminhar. Então tem algumas coisas nas trilhas que você tem que levar. Uma mochila com o básico, com água. A água é básico. Uma fruta, uma comida, uma lanterna, um canivete. Então assim, existem alguns itens que eles são muito básicos, porque ninguém está livre disso, né? Então, por exemplo, se eu torço o pé aqui agora, ou se eu tenho uma fratura, você pode pisar errado ali, escorregar, bater uma cabeça, ter uma fratura, alguma coisa assim. A Thalia vai ter que voltar para poder pedir ajuda, porque provavelmente ela não vai conseguir me carregar ou algo assim. E eu vou ter que esperar. Então, nesse momento, você tem que ter um suporte. Então nunca é demais. Dependendo da hora que for, né? Dependendo da hora que for. Então, nunca é demais você trazer alguma coisinha, nunca subestimar a trilha, por mais que ela tenha caminho igual esse daqui. Mas a gente já está longe e a gente está, na verdade, bem longe de onde tem uma estrutura, porque o início da trilha ela tá 18 quilômetros. A entrada do parque está a 18 quilômetros. Então o início da trilha às vezes não tem ninguém. Então fica aí a dica, não subestime trilhas, venha pelo menos com o básico. A gente vê muita gente aqui sem nada, sem uma água, por exemplo. Então venha pelo menos com o básico. E o trajeto, ele tá bem feitinho. A gente tá com uma subidinha agora, mas tem pontos de muita lama. Olha como o chopp já tá. A gente até tirou o jalequinho dele, porque ia ficar todo preto. E aí começa a esfregar, pode machucar. Mas ele já tá todo preto.
Bom, chegamos aqui no Mirador e uma coisa que a gente vê muito pelo Chile, a gente viu em todos os parques, é que o chileno em si, ele tem muito espírito, né, de prestigiar os parques, estar na natureza, estar imerso a esse tipo de lugar. Então a gente viu desde crianças até, ó, estão indo embora ali, o que parece ser pai e filha. Então é um senhor, eles estavam sentadinhos aqui nesse banco quando a gente chegou, só curtindo a paisagem. E a gente vê isso bastante nos parques nacionais. Nessa época de inverno, onde não tem muito estrangeiro, né, turista, os chilenos eles vêm mais para os parques, que está mais perto, né? A logística é mais fácil. E a gente vê muita família. Então é legal crescer com essa cultura. Você não escuta nada. Olha o chope. Olha, você não escuta nada aqui. Você escuta o som do vento. Que é uma coisa que a gente raramente escuta, né? Som do vento. E o eco do chope. Fica para trás o Mirador Cuernos. E depois de ver tantas coisas, você acaba não se impactando tanto. Mas aqui, eu acho que a Patagônia como um todo, né? Não sei se o Vinícius vai concordar, ele tá ali na frente. Mas aqui é uma mistura da sensação do isolamento, das cores que formam, que eu não sei se transmitem bem no vídeo, né? Do fato de você saber que está rodeado de fauna nativa, apesar de você não ver, né? Esse é o sentimento da Patagônia. E desse parque especificamente, né? Porque esse parque ele tem essa coisa das montanhas altas, bicudas. Então não são montanhas corriqueiras, né? Dessas comuns que a gente vê. Elas são pontudas, tem várias delas. E aí se sobressaíram essas 3 torres, que ficaram em formato de torres mesmo. Mas é diferente, principalmente as cores, a junção das cores da água. E aí você vê refletido na água a montanha. E aquele ali, ó, é o alimento preferido do chope. Qual? Cocô de cabrito. Chegou o dia da gente partir, nossa cabaninha, cabana 3, Sálvia. E olha, já tá tudo vazio. A gente foi muito feliz aqui, gente, sério. Não muitos lugares te proporcionam viver assim, de um jeito com as características externas que você gosta, né? Com comodidade, conforto, porque também é importante. Mas ter isso daqui fez muita diferença pra nós. Esses cachorros, os proprietários, tudo contribuiu pra gente ter sido muito feliz e a gente voltaria aqui muitas vezes. Bom, então nos despedimos de Miguel. Ele é o mais carinhoso, mas ele é o líder dessa matilha. Ele é quem protege, quem tá sempre alerta, quem lidera. E ele é o menorzinho. Né, amor? Vamos lá? Vem. Vem, amor. Você tá uma banquinha hoje. Te deram um banho, meu amor. A pirata, esse não é o nome dela, mas a gente deu esse nome. Ela é do vizinho daqui de trás. Não, daqui da frente. Então ela só atravessa... Isso aqui não é bem uma rua. Aliás, é uma rua, mas é de pouca passagem, porque a rodovia tá logo à frente. Então aqui passa mais quem mora por aqui. E ela atravessa quase todo dia e vem aqui brincar com o Luiz Miguel.
e Cheyenne. Bom, vamos nos despedir. De volta à vida na estrada. Eu e o Chopito aqui, a gente parou nesse posto. Não sei se ele tá abandonado, só fechado. O fato é que ele tá aqui sem ninguém. A gente parou aqui para fazer o nosso almoço. Eu e o Chopito aqui. Já estamos na Argentina. E nota-se muito, a gente já consegue perceber bem assim, a estrada da Argentina. Tem muito essa característica, muito esse tipo de vegetação, essa pampa baixa, que é muito típico aqui da região da Patagônia Argentina. As cordilheiras estão ali, dá pra ver elas. E a gente vai almoçar por aqui hoje. Então a gente desce o chopp para ele desestressar, cheirar bastante. Vamos ver qual vai ser o cardápio de hoje. A gente não tem, como a gente cruzou uma fronteira, a gente teve que se desfazer de muita coisa, né? Principalmente coisas frescas. Então, hoje, olha a astúcia do chefe. Arroz, feijão e milanesa queimada. E eu tava comendo olhando pra essa parede, até falei pra Vinícius assim, pô, gente, do nada um pensamento assim, nunca encontrou um adesivo do Jazz e do Churastei. Tá isso aí. Quando eu voltei e olhei de novo, ó que encontrei. Nada, né? E aí coloquei o chopp do lado dele. Churastei e o chopp.